Bem, pessoal, nós somos os alunos aqui da UFP, do curso de Sistemas de Informação, né? A gente está aqui para apresentar para vocês uma pequena palestra, um pequeno bate-papo sobre o tópico de janelas de oportunidades, né? Referente à unidade 2 do nosso livro de empreendedorismo. E a gente vai começar aqui rapidamente as nossas apresentações. Eu sou o Igor Samuel. Eu sou o Rogério Lima. Eu sou o Clemilton Barbosa. E eu sou o Flavilton Mourão. Certo, então vamos para o primeiro slide. Então, pessoal, uma janela de oportunidade nos negócios, ela é um período reduzido de tempo no qual uma oportunidade pode ser aproveitada antes que a janela seja fechada. É um momento onde o empreendedor identifica um problema que ele pode resolver e apresentar uma solução para o mercado. Só que essa janela ela tem um lapso temporal curto, ele tem que aproveitar esse tempo antes que ele passe. Nesse caso, a noção de uma janela que se abre por um momento e depois se fecha, destaca a natureza fugaz das oportunidades, onde o tempo é tudo. Cedo demais pode ser tão ruim quanto tarde. Nesse slide aqui, a gente verifica a definição de janela de oportunidade e depois a questão da natureza, né? Semelhante aqui à nossa analogia com essa janela, né? Você vê que a janela é curtinha, entendeu? Ela é pequena, todas as outras estão fechadas. Então, a oportunidade referente a essa janela, ela escapa da mão dos empreendedores, entendeu? Questão de tempo, já pode vir a concorrência, tomar de conta daquilo. Então, essa natureza, principalmente relacionada ao tempo, que às vezes a solução para aquela janela não pode ser tomada cedo demais, nem tarde demais. Então, mostra como a natureza ela é fugaz e, de certa forma, até difícil, né? Porque você tem que identificar o time. Se você não está indo com muita sede ao pote, se você não está protelando demais. Então, esse tópico em si é um tópico muito importante e com um certo nível de complexidade. Pode passar. Identificando a janela de oportunidade. Uma das questões chaves ao tentar identificar uma janela de oportunidade de negócios é distinguir entre oportunidades de ouro e aquelas que são apenas miragens, ou ouro de tolo. Nesse caso aqui específico, que a gente vai começar a falar, né, basicamente sobre como é que o empreendedor identifica essas oportunidades, é interessante que o empreendedor saiba, né, quando ele viu a janela, ok, tenha calma, tenha paciência, porque às vezes nem tudo que é luz é ouro, entende? Então é importante ele identificar aquilo que realmente é válido ou inválido. Um case que aconteceu nos Estados Unidos, e é um exemplo mundial, é o caso da empresa Theranos, que foi uma empresa fundada por essa moça aqui, a Elizabeth Holmes, né? Ela era um estudante da faculdade de Stanford. Bem, a solução que ela queria era o desenvolvimento de uma máquina, né? Vocês conseguem ver aqui na foto, com o mouse aqui, na foto, entre os dedos delas, você vê que tem uma pequena cápsula. Dentro dessa cápsula tem uma gotinha de sangue. A ideia dela é o seguinte, com apenas essa quantidade de sangue, colocando na máquina que ela ia desenvolver, ela conseguiria realizar por volta de quase 300 exames, só apenas com essa quantidade de sangue. Uma meta muito audaciosa. No período em que ela se propôs, né, a tratar a criar essa solução, a mídia como um todo, né, focou bastante nela. O pessoal na época via ela quase como o próximo Steve Jobs. Então, tal que você veja aqui que ela saiu na capa da Forbes, né? Que no ano de 2014. E o sucesso dela foi tão grande que uma quantidade imensa de investidores se focaram nela e começaram a investir dinheiro. Chegou um momento que a empresa dela, a Theranos, teve o valor de mercado, né, avaliado em 9 bilhões de dólares. Né? Só o tempo passou, ela foi demorando a entregar essa máquina e tal.
quando ela entregou essa máquina, ela não cumpria o que prometia, né? Por volta de 300 exames, em vez de centenas de exames, ela só conseguia fazer algumas dezenas, e alguns desses exames, não eram tão confiáveis. Então, você vê aí que o castelo de cartas, de areia, caiu, entende? Muita gente que investiu, viu essa janela de oportunidade, até porque a ideia dela ia revolucionar o mundo. Porque o exame de sangue, quem faz exame de sangue sabe, né? Que tira uma ampola, tira bastante sangue. E para realizar uma quantidade limitada de exames. Ela, só com esse pouquinho, né? Então, o pessoal que investiu nela viu uma janela de oportunidade maravilhosa. Só que aquele ambiente ali midiático inflou demais que o pessoal ficou cego. E viu que não era nada tão valioso, era só um ouro de tolo. Então, esse exemplo aqui, quem quiser pesquisar mais a fundo, pode pesquisar no Google, a empresa é Theranos, com TH, ou então colocar o nome dela, Elizabeth Holmes. Elizabeth, esse Holmes aqui é igualzinho o Holmes do Sherlock Holmes, mesma coisa. Pesquisar para saber mais, que esse aqui é um case muito perfeito, que aconteceu na nossa realidade, de o que não fazer, né? O que se evitar nos negócios. Basicamente isso, pode passar. Existe um problema a ser resolvido, né? O empreendedor ele deve se certificar que o problema ou solução realmente existe e não é apenas uma visão pessoal sua, né? E o que é que ele deve saber? Ele deve saber por que é importante identificar as oportunidades de negócio. Ele deve entender a dinâmica do mercado, ele deve identificar problemas, formular ideias. Essas são algumas dicas, né, que são feitas. E também, nessas dicas, ele deve coletar informações, providenciar os recursos, executar a análise de resultados e organizar o ambiente a qual ele vai começar seu negócio. Então, para começar, né, a sua empresa, identificando essa janela, você precisa desses requisitos, né? Alguns recursos básicos, algumas dicas básicas que você precisa para poder se sair bem nesse mercado. Pode passar? Isso. Seu produto ou serviço solucionará o problema? É importante que o produto ou serviço proposto realmente solucione o problema. Ou então ele vai ser algo bastante passageiro, que nem sequer entre no mercado. A gente tem como produto ou serviço bons exemplos de que solucionaram problemas. O iFood, que encontrou um mercado de restaurantes que precisavam de presenças na internet e fazer vendas via web, e de entregadores, e levou esses restaurantes tanto para a internet como trouxe os entregadores para fazer essas entregas sem vínculos trabalhistas e atendendo apenas por demanda. O Uber veio para atender um mercado de motoristas profissionais, um mercado bastante em crescimento da locomoção. Hoje, muita gente não quer se locomover com o seu próprio carro, ou sequer quer ter carro, então é um mercado que vai crescer muito ainda. E o Uber, ele veio a trazer a mão de obra que estava ociosa, que com seu veículo em casa, e se tornar motorista particular. Também tem o caso do Booking, que centralizou a oferta de hospedagens em hotéis e pousadas, né? A hotelaria tradicional, que não tinha também presença na internet, ou quando tinha, era cada um com seu site, ele centralizou toda essa oferta e colocou na internet. E o Airbnb veio a ofertar a hospedagem de maneira diferente do Booking, viabilizando a locação de imóveis privados, particulares. A pessoa tem sua casa de praia, que fica ociosa lá
em boa parte da autoestação e ele aluga, ajudando até na sua própria manutenção. Uma vez que a casa de praia fica lá sendo um custo, ele coloca lá no Airbnb para locação e se torna uma fonte de renda, né? Vira um ativo. Aí, Clenis. E, pessoal, a gente tem esse tema aí. É possível identificar com clareza potenciais clientes, né? Se você tem uma clareza de onde poder investir algum produto, algum serviço. E aí a gente pode dar um exemplo aqui que Dornelas escreveu, né? Como um exemplo, ele pediu para imaginar um consultório médico lá na sala de espera, né? Se você observa ao redor da sala de espera, você vê pessoas manipulando o celular, lendo revista, né? Vê outras impacientes ali, querendo saber o que está acontecendo, qual é o momento dela, né? E aí, diante disso, a gente pode perguntar qual é uma ideia que você poderia ter para solucionar aquele momento ali, aquele ambiente. Qual seria um tipo de serviço que você poderia mostrar a essa clínica e as demais clínicas que têm o mesmo momento, o que você poderia fornecer? Então, a gente vendo esse momento e já vendo outras situações, a gente poderia mostrar que aquele cliente, aquela clínica, poderia investir, não é, em um software ou um aplicativo onde o médico, lá na sala de atendimento, poderia muito bem passar as informações a todos os pacientes que estariam lá na sala de espera. Naquela clínica, teria uma qualidade superior às outras. E a pessoa, esse pequeno ou esse empreendedor, poderiam fazer esse aplicativo ou esse software, poderia oferecer às clínicas, né? E isso daí a gente já teve uma ideia de como aconteceu, porque a Fundação Municipal de Saúde já tentou fazer uma vez um hospital padrão, onde teria esse tipo de atendimento, onde as pessoas poderiam acompanhar o atendimento do médico lá dentro do consultório. Ele iria informando através de uma rede social dentro, interna, ou as pessoas conectadas com seus smartphones, né? E ele ia informando, né, o passar da consulta, e as pessoas iriam acompanhando isso. De certa maneira, não deu certo, né? Porque o público-alvo era grande demais, porém, clínicas particulares poderia dar certo, né? Então, esses possíveis clientes poderiam ver isso uma solução e uma qualidade às suas clínicas. Mas, para isso, precisaria ter um foco. O empreendedor deveria ver isso nas clínicas, essa necessidade. Então, é possível identificar com clareza esses clientes, esses potenciais clientes, para absorver esse tipo de serviço? Bem, diante disso daí, sim, é possível, se a gente empreender, certo, um estudo de caso dentro de cada empresa dessas clínicas, você poderia ver essa necessidade que até hoje tem dentro das clínicas. Essa parte do mercado, né? Depois que o empreendedor, o empresário, ele identifica, né, como é o problema que vai ser resolvido. Ok, identificado. Depois ele passa para o segundo tópico, ele identifica o problema, ele identifica os clientes, né, com clareza onde está o cliente. Outra preocupação dele vai ser o quê? O mercado em si. Se aquele mercado que ele está propondo aquele problema é grande o suficiente para a oportunidade valer a pena. Porque se o mercado tiver uma quantidade muito pequena de indivíduos, de clientes, ele não vai conseguir talvez nem obter lucro.
entende? Então, essa é uma etapa extremamente importante, porque não adianta nada ter o produto bom, mas ter pouco cliente. Ah, identifiquei os clientes e tal, mas são poucos. Se o produto for muito nichado, pode até ter uma vantagem. Vamos supor que um produto seja de um nicho muito específico e ele consiga dar lucro. É bom porque ele se protege. Porque se tem pouca, né, com aquela quantidade de clientes, ele fica protegido porque inibe a entrada de novos concorrentes. Mas nesse caso específico aqui que a gente está tratando, a identificação do tamanho do mercado é importantíssima, é crucial, porque senão ele não vai ter lucro, né? Coisa até meio óbvia. Pode passar. Uma vez identificado o produto, criada a solução, delimitado o cliente, deve ser verificado se é possível implantar uma estratégia de marketing e vendas que funcione, né? Então, eu consigo alcançar meu cliente? De que forma eu vou alcançar meu cliente? Então, tem que ser determinadas estratégias mais eficientes possíveis. Não apenas copiar uma estratégia que funcione para determinado serviço, pode não servir com a mesma eficiência para outro produto. Uma vez que hoje o mercado de marketing é um mercado altamente canibalizado. Se você não tiver uma estratégia bem estudada, você vai ter uma despesa gigantesca, não alcança seu cliente. Então, a estratégia tem que ser cirúrgica, você tem que encontrar o seu cliente com o melhor custo-benefício na conquista do cliente. Hoje tem os funis de venda, né? Hoje se fala muito no funil de venda. Qual é a base do funil de venda? Quanto mais leads que são interessados, você tem que ter o menor custo por lead possível e a maior taxa de conversão, que é o lead, que é o interessado que realmente consome o seu produto. Então, quanto menos você gasta por lead e mais você consegue converter, mais a sua estratégia é eficiente. Um dos itens que se pode enfatizar na estratégia de marketing é o slogan. O slogan ele é uma frase curta que força o empresário a retirar os aspectos periféricos e destilar a oportunidade até sua essência. Tem que ser algo simples, algo que o cliente memorize quando ele tiver necessidade. Na hora que ele tiver necessidade, o slogan está na mente dele, já está gravado. Então, aí já é uma base do marketing. É como o iFood fez no YouTube. E como outros como, por exemplo, no YouTube, né? Como, por exemplo, aquele exemplo clássico que a gente tem da esponja de aço, né? Sim. Do Bombril. A pessoa vai comprar esponja de aço, ele vai comprar Bombril, ele vai procurar Bombril. Ou também de uma parte clássica que a cervejaria utiliza, né? Esse redondo, porque a outra desce quadrada. Então, esse negócio de ser redondo remete a uma marca da cerveja. Uma marca específica. Também um exemplo de slogan que está muito recente, está muito gravado nas pessoas, é o da Unip. Aqui você pode. Então, quando fala em ensino superior privado, a pessoa vê uma mensalidade cara em uma instituição, ele já pensa, aqui eu não posso. Aí ele vê o slogan da Unip. Aqui você pode. Então, ele já fica gravado na mente da pessoa. Tanto de levar o cliente para aquele produto ou serviço, né, que talvez ele estava desistindo de consumir, como para levar para aquele fornecedor, para aquele empreendedor. Aí o próximo. Já existe um concorrente estabelecido no mercado? Então, na prática, deve-se criar estratégias baseadas em ações já consolidadas no mercado, podendo assim melhorar o desempenho e a performance em relação aos concorrentes. Não basta você apenas copiar um modelo que deu certo. É necessário avaliar as condições mercadológicas e as condições da logística, de acordo, claro,
com a realidade de seu empreendimento, a realidade em que seu empreendimento está inserido, e aplicar ações adaptadas à necessidade de seus clientes, né? Outro fator interessante também a se pensar é na colaboratividade. Muitas vezes, o concorrente não precisa ser visto como um adversário, mas sim como um aliado. É possível que as empresas ofereçam coisas distintas, podendo se tornar complementares umas para as outras. Que estava analisando, e para que melhor exemplo que nós temos das operadoras? Oi, TIM, Vivo e Claro, né? Elas passaram por um momento em que agora elas são concorrentes, mas elas estão se alinhando em quê? Para uma poder utilizar a antena da outra para poder fazer suas transmissões. E assim a gente vê que melhora tanto para o cliente, para que é a gente, né, quanto melhora também a qualidade para as empresas. Elas são concorrentes, sim, mas elas estão se alinhando para poderem oferecer o melhor produto para o cliente. E também, Flávio, também a gente tem um caso, né, um caso bastante comum que aconteceu do Maranhão, do Guaraná Jesus, né? Guaraná Jesus que era exclusivo, né, das regiões do Nordeste, principalmente do Maranhão, era exclusivo até 2016, né? Era exclusividade, principalmente do Maranhão. E a pessoa que praticamente inventou, que a gente pesquisou, que também foi um farmacêutico, né? O Jesus Norberto Gomes, por isso o nome Guaraná Jesus, né? Ele viu que o mercado tinha outros refrigerantes, inclusive Coca-Cola de peso, né? Mas mesmo assim ele colocou para frente o projeto dele, né? Ele empreendeu o projeto dele. E também ele teve decaídas, mas mesmo não desistiu de empreender, né, nesse sonho dele, de construir, de fazer um refrigerante, né? À base de suco de fruta e tudo mais, com uma coloração, até uma coloração que é fresca, uma coloração maravilhosa, que é aquele rosa, né? E aí foi tão, assim, exorbitante que a Coca-Cola perdeu mercado para o Guaraná Jesus. E aí, com isso, lá por volta de 2001, a Coca-Cola foi o jeito, né, a necessidade de concorrência, comprou o Guaraná Jesus e colocou em outros estados onde tinham nordestinos, em São Paulo, no Rio de Janeiro, não é? E aí, de maneira exorbitante, aumentou, não é? Aumentou a demanda sobre o Guaraná Jesus. Então, foi um empreendedor, né? Um empreendedor num mercado que já tinha um forte concorrente, que vocês estão vendo aí um braço forte, mas também se tornou um forte empreendedor, né? Nesse exemplo aí do Jesus, o criador do Guaraná tinha um concorrente estabelecido, né? Ele conseguiu, mas mesmo assim o produto dele ele conseguiu se manter e ficar no mercado e enfrentar essa concorrência. Quando a Coca-Cola já viu que não encarava, ela partiu para outra abordagem. Ela já foi para comprar, ela foi um pouco de trouxa, né? Ela enfrentou a concorrência mais pelo tamanho dela, mas como produto ele é um vencedor. É tão que a Coca-Cola não mudou. O nome Jesus não mudou nada da essência do Guaraná, né? Por quê? Porque dava um significado nordestino, né? A região do Nordeste, principalmente a região do Maranhão. Aí a Coca-Cola não mexeu em nada. Isso mesmo. Os concorrentes podem atacar agora? Então, nesse tópico, o empreendedor ele deve pensar se um possível concorrente pode vir a desenvolver o mesmo produto, desenvolver e oferecer o mesmo produto ou serviço ou similar que ele. Se o empreendedor tem um possível concorrente de um porte maior, ele já pode até ter enxergado aquela oportunidade. Mas será se para ele é interessante agora eu desenvolver um suco regional
a Coca-Cola ou outro fabricante pode desenvolver um similar, mas será se para ele é lucrativo? Ele vai ter interesse em atacar como um concorrente? Então, isso tudo deve ser feito estudo. O empreendedor ele deve observar se o concorrente está apenas adormecido, ainda não enxergou o mercado, ou se ele já enxergou e está só esperando alguém fazer a prova, fazer o teste no mercado. Então, isso é muito importante para o empreendedor estar vendo isso. E uma característica para o empreendedor se manter nesse momento inicial sozinho é o quanto a solução dele é inovadora. Né? Até que ponto eu consegui inovar na minha solução? Vai ser fácil replicar a minha solução ou fazer um similar? Então, durante esse meio, a pessoa tem que aproveitar e se preparar, porque o concorrente qualquer hora vai chegar e são gigantescas as chances de chegar, ele vai chegar, né? O Flávio. É o Flávio, tá agora? Era o Igor. Não, no teu slide. No meu, Volta né? aí. Isso. Isso, anterior. Isso. Deixa eu só... essa questão também pode estar vinculada com quando o concorrente ele está com algum problema de gestão, né? Às vezes, por exemplo, o caso da Oi. A Oi está com problema de recuperação e aqui em Teresina ela meio que atrasou a fibra ótica, não foi? Isso. Pequenos fornecedores estão cabeando a cidade toda, conseguindo muito cliente. Mas será que eles vão suportar quando vier uma concorrente das operadoras grandes, né? Que recebem capital, aporte de capital gigantesco, tem estrutura bem maior, né? Então a gente tem que estar preparado, porque o concorrente pode não atacar agora, mas uma hora ele vai chegar. É. Né? Esse aqui o empreendedor deve aproveitar o melhor possível o período de ausência ou reduzida concorrência. Né? Quando a concorrência vier, ela vai canibalizar os lucros decorrentes da solução desenvolvida. O empreendedor deve estar preparado. Todo tipo de produto ou serviço que não possui barreira de entrada, ele não é patenteado, né? Ele, infelizmente, pode ser copiado. Entendeu? Então, se ele pode ser copiado, o empreendedor vai ter que aproveitar logo os primeiros momentos para capitalizar o máximo possível, entendeu? Quem sabe até mesmo amadurecer a gestão dele, amadurecer o processo dele, né, para que ele consiga um pouquinho à frente do que a concorrência. Então, é importante quem aproveita a janela de oportunidade, lança um produto, mas esse produto não tem barreira para dificultar a concorrência, então é importante que ele fique esperto nesse aspecto, porque não tem jeito, a concorrência alguma hora vai chegar e ele vai ter que se ajeitar aí, de alguma forma. Passar. Então, aí são alguns aplicativos de entrega, como o iFoods, Move Group, tem outros também. E queria falar um pouco desse nicho, né? E um pouco da Uber Eats, né? Que ela é mais famosa mundialmente, mas ela demorou a entrar aqui no mercado brasileiro. E por conta dessa demora, veio o iFood, viu essa oportunidade, essa janela, entrou, e ele é bem mais usado aqui no Brasil do que o Uber Eats, né? E em relação a esses aplicativos de entrega, houve a necessidade dos restaurantes em querer levar comida aos seus clientes, e tinha muitos clientes que não podiam ir ao restaurante. Então, houve esse casamento, que pegou algumas pessoas que estavam ociosas, né? E eles fazem essa entrega. Você está em casa, não precisa sair,
só pelo seu aplicativo, você solicita lá a sua comida e logo você recebe em casa, né? É uma comodidade que teve a mais, que nos auxilia, que nos ajuda no dia a dia. E principalmente está nos auxiliando e nos ajudando nesse tempo de pandemia, em que nós não podemos sair muito de casa, né? Nós estávamos em isolamento social. Então, esses aplicativos como o iFood, o Uber Eats, o Rubi, se não me engano, eles vieram com uma mão na roda, nos ajudar nesse tempo. Pode passar? Aqui é o case de sucesso também, é o Cacau Show, que ele enxergou uma janela de oportunidade no mercado de chocolate, onde tem os chocolates bem populares, que são vendidos em massa, como Nestlé, como Garoto, e tinham os chocolates premium, mas com um valor muito alto, onde alguns chegavam a valer mais que um salário mínimo, alguns produtos desses chocolate premium. Então ele viu um mercado intermediário, onde ele poderia oferecer um chocolate de uma qualidade superior, mas a um preço bem menor. Isso aí foi uma janela de oportunidade, onde ele identificou um mercado e conseguiu se manter nele, e está nele um bom tempo, né? Aí aqui... Nesse caso aqui, que vocês estão vendo esse slide, é praticamente a nossa atualidade, né? O que é que nós estamos vivendo e convivendo com essa situação. Os microempreendedores surgiram nessa situação, na situação de pandemia, né? Nessa situação onde as pessoas estão enclausuradas, as pessoas estão perdendo emprego, e a gente notou, de acordo, né, com algumas leituras, no portal do governo federal, por incrível que pareça, no início da pandemia, o Brasil ganhou mais de 980 mil novas microempresas individuais. Por incrível que pareça, na pandemia, o Brasil aumentou assustadoramente, né, um número bem significativo de empreendedores, microempreendedores, procurando soluções diante de uma situação constrangedora, mas mesmo assim tendo que empreender, às vezes com o pouquinho que tem, mas empreendendo isso. E a gente lendo essa matéria, a gente viu que o número total de registros atingiu 10 milhões e 700 mil no último dia 12 de setembro, agora recente, né? Antes, a 9 milhões e 700 mil no dia 7 de março. Um aumento mesmo significante de pessoas abrindo seus negócios, né? Abrindo suas pequenas empresas, né? De acordo com o portal G1, o número atual desses registros, desse aumento, é um avanço de praticamente 14% na comparação ao final de dezembro. 14%. Ou seja, o empreendedorismo surgiu por necessidade. Uma necessidade empurrou esse empreendedor que estava lá cabisbaixo, estava lá silencioso, né? E aí a necessidade empurrou, certo? Surgindo diante do desemprego e também de uma maior flexibilização das relações do trabalho no nosso país. O governo federal investiu, né? Flexibilizou leis para que esse empreendedor aparecesse, para que esse empreendedor aproveitasse a oportunidade, né? Com o pequeno capital que tinha, empreender. Então, os pequenos empreendedores têm sido usados também como uma ferramenta para aumentar a renda e prestar serviço com pessoa jurídica para outras pessoas, né? O empreendedor mostra a sua cara, mostra o seu trabalho, o seu serviço, e diante disso, ele
emprega outras pessoas na sua pequena empresa. Né? Segundo o IBGE, o contingente de aproximadamente 10 milhões de pequenas empresas já equivale mais de um terço do número de empregados com carteira assinada no Brasil. Um número muito significativo, uma ajuda na economia do país. Os pequenos empreendedores é um terço das carteiras assinadas, daqueles que estavam trabalhando formalmente, passaram por informal, mas mesmo assim começaram a empreender, pegaram os seus rendimentos, muitas vezes rendimento da poupança, muitas vezes rendimento adquirido pelo governo federal, muitas vezes rendimento lá no banco, FGTS, algum tipo de rendimento, eles não gastaram, mas em si entenderam, viram a oportunidade e entenderam. Então, o Ministério da Economia divulgou, né, no mês passado, que eram as pequenas empresas, era responsável, no final do mês de agosto, por 55% do total de 19 milhões de empresas ativas no Brasil. É um número muito significativo das pequenas empresas. E isso surgiu com 14% agora na pandemia, né? Aproveitando essa janela, essa pequena janela de oportunidade que o Igor falou lá na frente, né? Lá atrás, melhor dizendo, essa pequena janela, aproveitaram a oportunidade, pegaram os seus rendimentos e colocaram os seus serviços, né? Apareceram com os seus serviços. Então, microempreendedores surgiram nessa pandemia, né? Aproveitando a pequena janela que eles viram. Sim, aqui é uma piada bem conhecida no meio econômico sobre oportunidades, que descreve dois economistas andando na rua, né? O primeiro olha para baixo e exclama: há uma nota de $20 no chão. O outro se vira para ele e diz: isso é impossível. Se estivesse lá, alguém já teria pegado. Aí demonstra o quanto a janela de oportunidade é rápida e é curta, né? Que o economista chega ao ponto de não acreditar que aconteceu aquela janela de oportunidade. É um exemplo que mostra lá a característica fugaz, né, da janela de oportunidade. E aí, pessoal, a gente está encerrando aqui nosso trabalho. Essa frase aqui desse grande empresário, o Richard Branson, né, que a frase dele encaixa totalmente com a nossa proposta aqui, né? Uma boa ideia para um novo negócio e já não incorrer de forma isolada. E muitas vezes a janela de oportunidade é muito pequena, portanto, a velocidade é essencial. O Richard Branson, ele é o fundador do Grupo Virgin, que é um conglomerado que tem várias empresas de aviação, ferrovia, música e etc.